água boa. Olá, empresário ou empresária, tudo bem? Começando mais um Pod Empresa, o podcast do Sincomércio, Baixada Santista e Vale do Ribeira, que vai ao ar toda quinta-feira às 14 horas, sempre com papo direto, porém com muito conteúdo sobre os empresários, empresas e empreendedores da nossa região. Eu, Danilo Lopes, setor comercial aqui da casa, na transmissão Estênio Firmino da Honra Filmes, retaguarda jornalística Bárbara Pérez, parceiro Sincomércio Alessandro Precinotti e a entrevistada de hoje, Roberta Stock. Isso mesmo. É especialista financeira, corredora, tem seu podcast, Mulher Empoderada, seja bem-vinda ao Pod Empresa. O Pod Empresa, dando aquela introdução que a gente já até conversou, é esse mesmo que você falou, não me mandaram nada sobre o que a gente vai falar, porque realmente a gente quer trazer um bate-papo super tranquilo, como a gente iniciou aqui antes mesmo de gravar, para a conversa fluir. E aí a gente queria te conhecer, saber sobre a sua carreira, o que você planeja. Seja bem-vindo ao Pod Empresa e ao Sincomércio. Muito obrigada. Obrigada, meninas, por essa oportunidade de estar aqui. É engraçado porque eu tenho o meu próprio podcast mesmo, né? Mas eu sou a que menos falo no meu podcast. Porque, na verdade, quando eu criei ele num movimento muito terapêutico, né? Uhum. Ele não era uma coisa que eu queria fazer como trabalho. Foi realmente um movimento terapêutico de uma necessidade de dar voz, primeiro para mim, e quando eu vi que eu estava fazendo aquela brincadeira com as minhas amigas, eu comecei a fazer entrevista com as minhas amigas, e quando eu vi, a minha real vontade era de dar voz para as outras. E nisso eu conseguia me realizar. Então, eu acabo não falando muito no meu próprio podcast, mas sim, acabou trazendo essa veia comunicadora que estava latente em mim. E tanto que hoje eu também sou co-apresentadora de um outro programa, né? Um programa que é mais voltado para outros painéis, se chama Protagonismo Cidadão. Então, lá eu sou co-apresentadora e produtora também das pautas. Então, falar para mim é fácil, mas ainda é desafiante quando eu estou aqui, sendo entrevistada. Mas encara como se fosse um bate-papo, Um bate-papo mesmo. Sim, um bate-papo. E tua carreira começou como? Bom, se eu falar para você que eu sempre quis ser professora, esse foi meu primeiro movimento. Mas eu não venho de uma família rica, né? Aliás, eu venho, sim, de uma família muito rica que só não tinha dinheiro, né? Meus pais sempre me colocaram valores muito fortes sobre educação. Eu tive a oportunidade de estudar, né? Mesmo não sendo de uma família rica, eu tive a oportunidade de estudar. E quando eu comecei a trabalhar e ter o meu próprio dinheirinho ali, eu falei, cara, eu não quero uma vida como a minha família, não menosprezando, claro, né? Mas eu queria melhorar. E eu vi isso, que eu precisava de dinheiro. Falei assim, não vou ser professora. Qual que era a minha referência de professora? Eu estudei no estado e no município a vida inteira. Eu vi os professores morrendo de fome. Eu falei, eu quero mais. O que eu vou fazer? Vou trabalhar onde tem dinheiro, vou pro banco. E aí eu fiz uma carreira muito boa, de 20 anos dentro de um grande banco aqui do Brasil, né? Um grande banco brasileiro. E esses 20 anos foram muito bons para mim. Chegou um momento que eu vi que eu não estava mais alinhado, os meus valores não estavam mais alinhados. Então, foram 10 anos vivendo como uma pessoa e os outros 10 anos me planejando para sair daquele ambiente e nunca mais voltar. E por que eu fiz esse planejamento? Porque mesmo entrando no banco, mesmo tendo várias formações na área de administração, finanças, eu fiz a minha primeira formação, administração de empresas, meu primeiro MBA foi gestão financeira e eu não tinha controle nenhum sobre o meu próprio dinheiro. Eu já sabia analisar um balanço, um fluxo de caixa e não tinha controle do meu próprio dinheiro. Então, quando ali perto de 2005, 2006, eu resolvi recomeçar. Então, eu comecei a me reeducar financeiramente. Era só para mim. Comecei do básico. Naquela época não tinha internet, né? Hoje a gente tem vários players no mercado que ensinam como você se reorganizar, tudo. E tem muita gente boa no mercado, né? O Gustavo Cerbasi, para mim, é um dos
Para mim é o melhor quando ele fala de finanças pessoais. Mas a gente não tinha. A gente tinha acesso a livros, literatura. Então, como eu sempre fui muito de estudar, eu comecei a estudar e rever os meus próprios hábitos, rever o porquê que eu tinha chegado naquele momento, porque eu ganhava um bom salário, mas eu gastava tudo. Aliás, eu gastava mais do que tudo, porque trabalhando em banco a gente tem acesso a crédito fácil. Uhum. Então, eu vivia no cheque especial, eu tinha cartões de crédito com limites altíssimos, eu vivia endividada. E até que foi engraçado, eu não tenho vergonha de contar essa história, porque eu já contei algumas vezes, mas tudo mudou quando eu tinha um namoradinho e ele não tinha nem o 2º grau completo, mas ele era um pequeno empreendedor lá na comunidade que a gente vivia e eu já era gerente já, né, do banco, já estava fazendo meu primeiro MBA e um dia ele jogou na minha cara que eu não tinha nada meu, que nem meu carro era meu. Uhum. E não tinha mesmo, porque eu só tinha dívida. Naquele momento, óbvio que o namoro acabou. E a ficha caiu. E a ficha caiu. Eu acho que se ele tivesse me batido, não teria Nossa, doído tanto. Porque eu entrei assim e falei, cara, é verdade, eu ganho um bom salário, morava com os meus pais, ou seja, eu não tinha um gasto absurdo, eu tinha chance de poder criar um patrimônio, né? Eu estava com a faca e o queijo na mão e estava desperdiçando isso. Então, eu comecei a fazer uma reorganização, comecei do pouquinho. Primeiro, fui eliminando uma dívida, fui eliminando um cartão, fiz uma poupança que era 1% do meu salário. 1%, porque eu não tinha como tirar nada do meu salário, estava todo comprometido. Nisso, eu fui criando novos hábitos, fui entendendo um pouco mais, fui estudando sobre investimentos, porque apesar de trabalhar no banco, a gente faz tudo para o outro. E o investimento é muito pessoal, a gente tem que entender por que eu quero investir, para que eu quero investir, né? Então, o investimento é como uma roupa, você tem que caber direito em você e saber para onde você vai com aquilo. Então, nesse processo todo, demorou quase 10 anos, que aí eu fiz um plano. Eu vou me aposentar quando eu tivesse 45 anos. Como eu não acredito na aposentadoria, né? A gente sabe que está falida, eu fiz um plano para mim. Falei, em 10 anos eu me aposento. Deu ruim, deu errado, porque eu acabei me aposentando antes. Então, com 43 anos, eu saí do banco e eu falei, agora nós vamos trabalhar. Já morava na praia, já era o que eu estava com a vida, né, que eu queria. Só que aí eu vi que eu queria trabalhar. Eu tenho paixão por trabalhar. E eu comecei a minha carreira de educadora financeira, de planejadora estratégica, meio que intuitivamente, era mais um hobby. Meus amigos começaram a me perguntar, falaram, pô, Roberta, como é que você fez? Também quero fazer um plano para o meu filho, não sei o quê. E aí eu comecei a, sabe, como um hobby mesmo, sentava na casa deles, sentava num café. Quando eu via, já não tinha mais tempo, porque meus amigos começaram a me indicar os amigos deles. E aí eu falei, cara, eu vou ter que cobrar, né? Porque agora é isso que eu ia falar, e nesse momento você ainda não estava cobrando? Não, sabe por quê? E isso é uma grande dor das empresas, principalmente das mulheres empresárias, tá? Quando a gente faz alguma coisa com o pé nas costas, que a gente chama, né? A mulher, por ter esse lado de ser cuidadora, por ter esse lado de dar mesmo, né? De cuidar da população, é muito difícil para a gente cobrar. Então, para mim, era fácil. Era fácil porque eu sento aqui com você, vamos conversar. E para mim é gostoso passar o que eu aprendi. Faz parte da minha veia educadora, faz parte daquela professora que não nasceu nunca, sabe? Então, quando eu vi que eu tinha que realmente cobrar por isso, era porque eu já estava ficando sem tempo. E se eu queria, né, uma vida com mais leveza, eu não podia tomar todo o meu tempo atendendo as pessoas, mesmo que eu amasse fazer aquilo. Então, isso começou dessa forma. Quando eu vi, eu já estava atendendo pequenos empresários, fui me especializando mais ainda, porque eu sou uma estudante para sempre. Fiz mais 2 pós-graduações nessa área. A última foi de pequenos negócios e empreendedorismo e novos negócios. Essa foi a última pós que eu fiz, mas eu sempre estudei muito. Então, para mim, ainda é muito fácil e é muito gostoso. Eu não tenho como ir num lugar, por exemplo, se a gente sentar num café, eu vou começar a analisar quantas pessoas entram aqui, qual é o ticket médio desse cara, quanto ele tem que vender por ano, por mês, por dia, será que está pagando? Eu sei que o aluguel nessa região é X.
Para mim, a minha mente funciona dessa forma, né? Então, por ser fácil, a gente acredita que, vou cobrar por uma coisa que eu faço tão fácil assim. E isso é uma das grandes dores que eu identifiquei trabalhando principalmente em grupos de mulheres. Porque a precificação, não é só no papel, é fácil. A gente pega uma planilha, coloca custo, despesa, não sei o que, tal, se sai um valor. Mas e para você colocar o teu valor, teu mesmo, sabe? Naquele produto ou serviço que a gente vende, principalmente no serviço. Então, para mim foi um pouco desafiador, foi bastante, na verdade, desafiador no começo começar a cobrar. Existe alguma característica assim, comum das pessoas que normalmente têm essa dificuldade de se organizar financeiramente? Por exemplo, aquilo que você passava de não conseguir se organizar, acabava gastando o que você não tinha. Isso é um ponto comum que a gente poderia dar de alerta? Sim. Primeiro, a gente está vivendo num país que não quer criar pessoas independentes economicamente. A gente sabe disso. E aí não vamos entrar nesse mérito, né? Mas a educação não facilita. Você vê, com tanta gente falando de educação financeira, só agora está começando a entrar nas escolas particulares. Então, a gente não tem uma educação financeira. E o pior de tudo é que já se sabe, óbvio, né, não tenho aqui como contestar isso, que a gente só aprende até os 6, 7, 10 anos. E tudo que a gente aprende até ali vai repercutir pela nossa vida inteira. Então, o mais difícil é você reaprender a fazer alguma coisa. No meu caso, o que acontecia? Eu já sabia como administrar o dinheiro, só que não era da forma que ia me dar os resultados que eu queria. É da mesma forma, por exemplo, quando eu falo, muita gente, eu também trabalho com organização, né? E aí muita gente chega para mim e fala assim, Roberta, eu duvido você me ajudar, porque eu sou muito desorganizado. Aí eu sempre olho para a pessoa e falo assim, não é que você não tem, você tem organização. Só que essa organização que você tem não te ajuda mais hoje, já te ajudou num momento, sabe? Então, a primeira coisa é a educação que a gente não tem desde o começo, porque os nossos pais fazem para a gente o melhor que eles podem, mas eles também não tiveram lá atrás. Então, a falta de educação financeira é a primeira. Tem também toda uma questão, talvez política, também religiosa, que a gente olha como dinheiro uma coisa ruim, né? Muita gente ainda olha o dinheiro como uma coisa, você não pode ser rico. E aí, como que você... Imagina uma pessoa que viveu 30 anos aprendendo ou ouvindo que o dinheiro é ruim, que é ruim você ser rico, que é ruim você ter prosperidade. Mesmo que você traga para o consciente, fala, não, poxa, não é bom ser rico, sabe? Mesmo trazendo para o consciente, você ainda tem aí uma caminhada para trazer isso para a tua realidade. Porque só ter ciência de uma coisa não quer dizer que você vai mudar. Né? Eu sei que eu não posso comer pizza todos os dias, mas se tiver pizza na minha frente todos os dias, eu vou comer, porque até a hora que eu passar mal, que é justamente nessas horas que as pessoas procuram a ajuda. Pra você ter uma ideia, no sábado eu estava com uma turma de fluxo de caixa, eu criei um método para ensinar como que pequenos empreendedores fazem um fluxo de caixa de uma forma descomplicada. Por quê? Se você não tiver registro, se você não tiver um fluxo de caixa, você não consegue analisar o teu negócio, né? Então, com toda essa experiência que eu fui passando ao longo do tempo, eu criei uma coisa porque existe planilha, existe aplicativo, existe até no WhatsApp que você tem o tal do Din-Din lá fazendo propaganda aqui para o Sebrae. Que você fica mandando as suas despesas pelo WhatsApp, ele te dá relatórios. Tem... sem contar, claro, com as plataformas que tem, BPO, que você pode entrar numa plataforma e colocar lá o teu fluxo financeiro. Mas quando a gente traz isso para o pequeno empreendedor, vamos falar de casos aqui atípicos. Uma mulher que tem 3 filhos, às vezes 2, ou que seja um filho já dá um trabalho demais. Que aí tem lá 3 filhos, é empreendedora. Além dela fazer o negócio dela, vamos, sei lá, costura criativa, ela tem que costurar. Além de costurar, ela tem que comprar, ela tem que ligar para o cliente, ela tem que tirar as medidas, ela tem que fazer vídeo para colocar na internet, ela tem que administrar a carteira de clientes, ela tem que fazer tudo isso.
A última coisa que ela vai pensar é de parar no dia dela Pra e falar assim, registrar. exatamente, porque é uma tarefa chata. Vamos combinar que mesmo eu trabalhando a vida inteira, é chato, é uma tarefa automática. Só que eu criei um método que você perde 5 minutos por dia. 5, menos até, né, na verdade. E foi bem engraçado de como eu consegui chegar nesse dado, tá? Mas aí eu conto já já. Então, quando a gente fala assim, tem uma característica que as pessoas têm, sim, todas essas crenças que a gente é Vai absorver. exposto, né, desde que a gente nasce, a falta da educação financeira, principalmente nas escolas, porque os pais eles não têm ainda, né? Então a gente vai levar aí algumas gerações para arrumar isso daí. Isso se a gente tiver apoio da sociedade, da política pública e de todo o resto. Então, dá para a gente fazer um pouquinho, é o que eu faço, é um pouquinho por vez. E aí eu estava comentando dessa turma, tinha 12 meninas lá, e todas elas amaram, fizeram, né, assim, entenderam como era simples, como era fácil, e aí eu disponibilizei a ferramenta que eu criei, que é uma ferramenta simples demais, justamente para não ter nenhum tipo de barreira na hora de você manusear. 12 pessoas. Quantas pessoas baixaram a ferramenta? 5. Eu ia estar mais baixo. Então, assim, quando a gente vê isso, né, não é só eu vou fazer a minha parte. E eu já sofri muito lá atrás porque eu queria salvar o mundo. Eu não vou conseguir salvar o mundo. Nem Jesus, nosso mentor, conseguiu fazer isso. Então, eu vou fazer a minha parte. Olha, eu tenho isso aqui. Se você quiser, eu posso te auxiliar. Quem quiser vai contar com o meu apoio. Mas quem não quiser, não adianta. Eu posso arrastar pelos cabelos, né, que não vai, que não vem. É isso. Roberta, em relação aos pequenos empreendedores, você falou dos empreendedores, né? Na parte de finanças, qual que é uma coisa que outro dia, faz bastante tempo, né? O pessoal do Sebrae de Santo André que eu tenho contato, falou, Alessandro, o melhor dos mundos seria para quem vai abrir um MEI, ou quem já abriu, acabou de abrir, vir aqui, olha, me ajude a eu precificar. Nem precificou. Me ajude a precificar o produto, o serviço, a eu separar a pessoa física e jurídica. Não é assim que acontece. A maioria vai procurar quando a dor já bateu, já está a empresa lá na UTI. Quando você pega um empreendedor, ele empreende no segmento, em que situação ele está, ou ela, né? Até que ponto chega e vai a um ponto mesmo de mentalidade? Porque vamos... E completando, né? Assim, aumentando mais a pergunta. Quando você pega no empreendedor uma família, a dificuldade é o marido, a esposa, porque você vai ter que cortar a pizza de final de semana. Não! Como que é isso? É difícil, por mais... Não, Roberto, eu preciso... Ah, não. Não dá. Aí não dá. Eu não posso abrir mão disso. O que você tem identificado, seja para o empreendedor ou quando é família, né? Que você pega para ajudar lá. Tá. Então, são 2 momentos. Exato. E aí, primeiro, eu preciso comentar que sim, o Sebrae, ele realmente tem assim, um apoio muito grande. E o melhor dos mundos seria que antes de a gente abrir uma empresa, a gente vá buscar ajuda. Não só do Sebrae, mas a gente tem outros parceiros também, né? Mas o que acontece? Quando você vai fazer um curso no Sebrae, e geralmente tem muito curso gratuito, qual é a moeda que você paga? Tempo, porque você precisa ter tempo para ir lá e se dedicar a fazer o treinamento. Sim. A realidade hoje é que eles estão vendendo almoço para pagar a janta. Eles não têm tempo nem de sentar para fazer uma gestão financeira do próprio negócio deles. Eles não vão ter tempo para sentar lá, às vezes, 2 horas, ou sei lá, um dia inteiro, para fazer isso. Porque um dia, 2 horas, sem você faturar, é menos comida na tua mesa, né? Então, quando a gente fala do pequeno empreendedor, ali, faturamento médio... E assim, não estou falando de pequeno micro, estou falando de pequeno mesmo, que tem ali um faturamento às vezes até 70, 80 mil reais. Eles não têm tempo porque eles estão totalmente envolvidos na produção e na venda do seu negócio. O ideal seria, claro, que se você tem um negócio, você tire pelo menos um tempo, nem que seja meia hora, para você gerenciar o teu próprio negócio. O que é esse gerenciar?
A gente sabe que a realidade, todo mundo faz tudo ao mesmo tempo. Então, você precisa comprar, vender, às vezes tratar com funcionário, com vendedor, com fornecedor, e aí você tem que estar na internet, que senão você não vende. Tem toda uma pressão externa de você fazer aquilo. E aí traz muito também para o autoconhecimento, primeiro da pessoa, para depois você colocar isso, porque o reflexo, a empresa, ela é um reflexo do empresário. Se o empresário está cheio de caos, está todo bagunçado, a tua empresa pode ser pequena, grande, ela vai estar um caos também. Eu já peguei empresas que faturavam 1,5 milhão mês para fazer uma consultoria, e cheguei lá, mesmo faturando esse valor, eles não tinham um setor de gestão financeira, eles tinham 2 pessoas que faziam contas a pagar. E assim, sem registros nenhum, sem relatórios importantíssimos, confiavam ali no que estava acontecendo no dia a dia. O contador, quando muito, entrega os balanços e tal, mas eles não sabem ler. A pessoa não... Interpretar, né? Exatamente, porque isso não é uma habilidade que se ensina na faculdade. Quando você começa a empreender, mesmo que você faça um curso, você não vai ter aula de como analisar um balanço, de como fazer um planejamento estratégico para a tua empresa. Então, tudo isso impacta, claro, no teu negócio. Até no Prolabore. Muitos deles não sabem nem quanto que pode tirar de Prolabore. Muitos deles não entendem que está pagando para trabalhar naquele negócio. E aí, isso já peguei alguns casos e foi bem triste, de pessoas que chegavam até mim, olha, eu estou com uma empresa assim. Aí eu analisava e falava assim, olha, não vai ser de um dia para o outro que você vai mudar isso daqui, porque a gente tem que ter o fator tempo. Se você... vou fazer a mesma alusão. Se a gente demora, sei lá, 10 anos para engordar 20 quilos, a gente não vai perder esses 20 quilos em um mês, né? Então, para a empresa é a mesma coisa. Você precisa saber que tem um fator tempo que precisa ser respeitado e precisa ter... É um dos fatores principais na equação. Então, respondendo a tua pergunta, do empresário é isso, ele não tem tempo, que é o maior capital. A gente não está falando só de dinheiro, né? O dinheiro, ele é importante, ele é resultado, mas o tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar, né? Então, sobre isso, sobre a empresa. Agora, sobre as famílias, é engraçado, né? Eu vou contar um caso que eu até já falei sobre isso, porque já faz bastante tempo e não tem... Claro que ninguém vai saber quem é. Eu atendi uma pessoa, um homem, um empreendedor. Ele me contratou para arrumar a empresa dele. E aí eu tô lá fazendo essa parte de organização, tal, né, fazendo a mentoria junto. Recebi uma ligação depois de umas 2 semanas. Aí atendi. Oi, eu sou a fulana, a esposa do fulano. Eu preciso falar com você, mas o meu marido não pode saber. Aí eu, tá bom. Vamos lá, né? Fui, tomei um café com ela e aí eu descobri. Eles já estavam casados há 12 anos. Ela tinha uma dívida bancária também na época, tá? Ela tinha uma dívida que ela não sabia o valor, mas que ela carregava antes de conhecer o marido. Então, eles constituíram família, já tinham um filho, já estavam quase se separando, o casamento estava já... Porque ela estava com um peso absurdo. Com o crédito fácil, a dívida dela só ia aumentando e rolando, era uma bola de neve. E comecei a atendê-la e falei assim, a gente vai fazer um planejamento, mas a condição é que em determinado tempo a gente vai sentar com ele, ainda bem que eu sou mediadora também, né? Eu fiz curso de formação de mediação. Eu falei, em determinado tempo a gente vai sentar com ele e vai explicar o que está acontecendo, porque, afinal de contas, um orçamento de um casamento, na minha visão, tem que ser feito juntos, né? Se você está junto com uma pessoa, você tem que ter caminhando para o mesmo lugar. Demorou, foi muita sessão. Meus clientes até me chamam de terapeuta financeira. Demorou bastante, consegui levantar o valor da dívida, porque ela não conseguia, a trava era tanta que ela não conseguia nem olhar e não conseguia saber o valor. Ela simplesmente deixou? Ela ia deixando, ela ia rolando. Como ela era bancária, ela tinha acesso fácil, ela não podia deixar pegava crédito e botava e pegava... Exatamente, ficava aquela bola de neve. E aí... Depois de algum tempo a gente conseguiu, fiz o levantamento das dívidas, não foi fácil da forma que eu estou falando, porque assim, é muito choro, a gente não quer olhar, né, para o problema.
Consegui, sentei com eles, coloquei a real situação, deixei claro para ela que quando ela fizesse isso, ele não ia ter que assumir a dívida dela, mas que ele precisava saber até mesmo por que ela estava tão pesada, né? Porque ela estava uma mulher... Qualquer pessoa que fica pesada não consegue ser a pessoa que é, né, na essência. Resultado, depois de 2 anos, eu estava viajando, eu fui fazer um mochilão, e nunca esqueço esse dia, ela me ligou, eu estava lá na Croácia, e ela falou, Roberta, eu só estou te ligando para falar que eu estou pagando meu último boleto, já tomei a decisão de daqui a X tempo sair do banco, e aí depois no X tempo ela saiu mesmo do banco, e também queria te falar que eu estou grávida. Ué. Cara, e assim, para mim aquilo foi a celebração, por isso que eu falo que o fator tempo é tão importante. Eu não sou uma pessoa de curto prazo. Eu olho para as coisas como uma continuidade. Eu sei que o que a gente faz aqui vai repercutir lá na frente. Então, tudo que eu faço, até mesmo para trabalhar com planejamento estratégico, é olhando o longo prazo. Então, depois de 2 anos, receber essa ligação, e que depois, quando eu voltei, né, eu fui visitá-los, e vi que eles estavam, sabe, incríveis juntos. Ela saiu do banco, está trabalhando com ele, ela foi fazer a parte toda administrativa, que ela tem expertise, né? Então, assim, não foi só reconstrução da vida financeira, porque o dinheiro ele é só resultado da nossa vida. A gente arrumou uma perninha que estava ruim e todo o restante melhorou. Então é mais sobre, sabe, sobre vida mesmo. É o que a gente está fazendo aqui no mundo. Esse teu jeito, assim, calmo, ele ajuda em você, às vezes, dizer para o empresário, né? Olha, a situação está difícil. E, aproveitando, eles olham com uma certa calma essa questão de, ó, vai demorar, um exemplo, né? Vai demorar porque, assim, uma situação dessa a gente não resolve do dia para a noite. A aceitação deles é esperado dessa forma, assim, uma coisa mais cadenciada, mais pensada, planejada. Trabalhar mais a mente. Bom, primeiro que esse meu jeito calmo aqui é o treino. Eu trabalhei com atendimento ao público durante muitos anos. Você imagina o pessoal chegar lá na tua mesa gritando, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? E você tem que ficar plena e falar, calma, não bate em mim. Então, é treino e também é uma questão do que eu busco para minha vida, né? Você vê, hoje eu estava chegando aqui e falei para vocês que o meu dia, eu tenho todo um planejamento, a minha semana é planejada, o meu mês, eu sei exatamente o que eu quero chegar até o final do ano, mas o planejamento, ele é assim, tipo, ele toma um tapa na primeira ligação que você não está esperando. E aí, essa busca que eu faço da minha vida, né, de me equilibrar, faço yoga, já te falei que a corrida para mim é mais do que um exercício, é uma conexão com o divino. Então, todo esse meu movimento de trazer essa paz que eu busco no mundo, trazer para mim, me ajuda em casos, mas o ser humano ele é muito complexo. Alguns deles são mais desafiadores que outros. Eu estou com um caso agora de um cliente que ele é muito resistente. E aí eu mostro um plano de longo prazo e ele bate na tecla. Não, mas eu tenho conta para pagar hoje. Eu falei, tá, mas essa conta que você fez aqui, ela não foi feita ontem, então não dá para a gente construir um plano de ação de longo prazo pensando... É claro que eu vou olhar também para o curto prazo, não estou falando que eu ignoro, né? Porque tá pegando fogo, a gente vai ter que apagar. Mas mais do que apagar é garantir que não pegue fogo de novo, porque o meu trabalho, a gestão para mim é você identificar os gargalos e ir eliminando aos poucos. Não dá para simplesmente eu ficar apagando incêndio, eu não vou viver a minha vida assim, e se for para trabalhar dessa forma, como já aconteceu no passado, eu prefiro me desligar e falar assim, não, dessa forma não funciona. Porque se tem uma coisa que a maturidade trouxe para mim, e todo o meu planejamento de vida trouxe, é o poder de escolher onde eu quero estar, com quem eu quero estar. Então, se eu vejo que a pessoa está muito desalinhada com os valores que eu acredito, não faz sentido para mim ficar ali. Por mais que eu seja uma pessoa que
Eu sou taurina, né? Então, assim, eu sou insistente. Sou insistente e paciente, olha isso. Então, se o Alessandro chegar para mim e falar assim, começar a ficar acelerado, eu vou falar, não, peraí. 1, vamos tentar, vamos fazer. 2, não, peraí, vamos... aqui. No 3, eu falo, agora eu acho que eu vou começar a pensar em me desligar do Alessandro. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim também, né? Mas vou focar no lado bom. As tuas consultorias, mentorias que você faz nesses acompanhamentos, eles têm, é temporário mesmo? Então... A missão é essa? Tipo assim, tornar a pessoa autossuficiente? Nunca me fizeram essa pergunta. Adorei que você me fez essa pergunta. Que bom que a gente não combinou antes. Então, um dos meus valores principais é a liberdade. Então, assim, se eu quero ser livre, eu não posso que ninguém se prenda a mim. Então, não podem ficar dependentes. Por isso que eu tenho essa veia de educação, porque eu preciso... Não quer fazer? Beleza. Mas, pelo menos, deixa eu te mostrar como que você vai cobrar isso de outra pessoa. Então, sim, o meu processo, ele tem prazo. Você fica comigo no tempo que a gente precisar para eu te dar autonomia para você poder decidir se você quer que alguém faça ou se você é capaz de fazer. Então, a minha intenção sempre é que você tenha autonomia na tua escolha. E não dá para você escolher se você não sabe direito as opções. Então, hoje eu tenho, além do processo de mentoria, eu também tenho o serviço de BPO financeiro, que o BPO nada mais é do que a gestão externa, né? Um nome bonitinho ali, um nome correto, claro, né? Mas é somente falar assim, cara, eu sou boa fazendo cabelo, então eu vou me concentrar em fazer cabelo. Deixa alguém cuidar do meu financeiro para mim. E aí o meu trabalho entra como? Na parte de auxiliar o estratégico. Então, olha, agora alguém vai fazer o teu financeiro. Beleza. Ale, ó, eu estou aqui, o meu funcionário vai fazer todo o registro, vai montar os relatórios, a gente vai sentar uma vez por mês e falar assim, olha, a tua situação é essa, vou te mostrar a foto do teu negócio e aí a gente vai poder criar estratégias para poder fazer um crescimento sustentável, né? Então, sim, o meu processo tem prazo, mas eu também presto o serviço de gestão financeira externa, que aí é um outro serviço para quem não quer fazer, e aí eu só entro com a parte do planejamento estratégico. Legal. Esse mochilão que você falou que fez é uma forma de você se reciclar? Então, verdade e transparência é o meu valor também muito forte, né? Verdade, transparência e liberdade para mim grita muito. Não foi fácil, assim. Em 2023, eu terminei um relacionamento de 13 anos. Foi, assim, muito abrupto, né? Eu tinha me casado com meu melhor amigo e achava que ia ficar para sempre. Eu nunca quis me casar, mas... as coisas aconteceram e a gente acabou se distanciando. Na mesma época, eu fechei o meu escritório de gestão financeira, porque eu também fiz escolhas baseadas em outras coisas que não foram as escolhas corretas no negócio. Então, eu, em vez de contratar pessoas, eu chamei amigas para virem trabalhar comigo, e elas adoravam, tal, e aí acabou que, óbvio que era uma coisa fadada a dar errado, né? Em 2023, eu fiz o Empretec. Às vezes não, mas a probabilidade era grande. Muito grande, né? porque a gente... Quando eu falo que dá errado, porque eu sempre falei para os meus clientes que a importância dos papéis, dos acordos claros. A gente parece que não foi nada combinado, Roberta. Gravamos 3 episódios agora de manhã, e acho que você já falou 90% do que a gente falou de manhã. Olha, incrível. Ainda bem que eu não assisti, hein? Você é repetitiva. Não. Ou então a gente está alinhado. Você só veio para dar o tique, assim, o respaldo de tudo que a gente falou. Ou seja, pra gente é uma honra ter uma pessoa técnica e qualificada só para dizer, olha, o que esses meninos falaram realmente faz todo sentido. Que bom. Então, assim, quando eu falo que estava fadada a dar errado, por quê?
eu sempre falava para os meus clientes da importância de acordos claros, de documentação. E quando a gente age pelo emocional, que é isso que foi errado, né? Eu agi pelo emocional e, em vez de contratar pessoas, quando essas meninas viram que eu estava contratando, elas vieram, eu quero trabalhar com você porque você é incrível. E o meu ego foi lá em cima, claro, né? Eu vou poder ensinar. Olha só, a Roberta, super poderosa, em cima dos... eu vou poder ensinar. Muita terapia depois para resolver isso, tá? E aí... Isso foi tudo na mesma época. Eu fiz o Empretec, aí vi que estava tudo errado na minha empresa. Saí do Empretec e já desfiz o acordo com as meninas. Não deu 2 meses, o meu companheiro falou do nada que queria se separar. Então, eu fiquei sem toda aquela construção que eu tinha feito até então. Eu falei, quer saber? Eu vou recomeçar. E como eu tinha me planejado bem, né, eu tinha tempo e recurso para poder tirar um sabático e ver o que está errado. Aí eu falei, quer saber? Eu vou chorar lá na Europa. Eu vou ali. Aí eu fiquei o tempo que eu podia, que era 90 dias, e nesses 90 dias... Trabalhando com planejamento estratégico, a única coisa que eu tinha certa no meu planejamento era o quanto eu podia gastar por dia, a data de ida e a data de volta. Tirando isso, eu não tinha nada. Eu não tinha lugares que eu ia, eu não tinha nada de nada. E foram 90 dias de profundo autoconhecimento. Eu fiquei muito tempo sozinha, mas também fiquei muito tempo acompanhada, porque eu sempre conhecia muita gente. Eu peguei um período de spring break lá, né? Então, tinha muito jovem. E apesar de eu já ser uma pessoa madura, eu me considero, às vezes, com 15 anos. Então, para mim, era muito fácil eu me conectar com o pessoal que ficava ali ao meu redor de 20 anos. Isso foi muito rico para mim. Fiz amigos incríveis. Até hoje eu trago esses amigos comigo, sabe? Conheci muita gente de vários países. Eu visitei 9 países e 15 cidades. E eu só não visitei mais porque quase que eu fico na Croácia. Porque quando eu cheguei na Croácia, primeiro que o clima é muito parecido com o Brasil, né? Foi o único país que quando eu andava na rua, eu podia fazer o que eu faço aqui, andar na rua. Oi, bom dia, tudo bem? Dia. Nem conheço a pessoa, mas como a gente se vê todo dia ali na caminhando, oi, tudo bem? Não sei o quê. Isso foi muito reconfortante para mim quando eu cheguei lá. Acabei fazendo amizade com um casal que meio que me adotou e fiquei 24 dias lá. Quase que eu não volto, porque eles já estavam até querendo me arrumar um casamento fake só para eu ficar lá. Um trabalho, já estavam me vendo até trabalho. Aí fiquei, visitei mais os 2 países depois daquilo, voltei com um livro que já está na edição, no ano que vem, se Deus quiser, ele sai aí. Estou me planejando para isso. E o mais importante dessa viagem foi entender que o mundo é muito maior do que a gente pensa, sabe? Conhecer culturas, que foi sempre o que eu quis. Eu nunca quis fazer uma viagem de ir para um lugar e ficar lá, vou ficar num hotel chique, tal. Não é essa. Visitar pontos turísticos, tirar foto e... Eu não fui em um país turístico. Eu fui em vários lugares que estão fora do roteiro turístico. E isso para mim foi incrível, porque eu me conectei com pessoas da região. Eu fiz amigos, por ser esse período de férias, né? Fiz amigos que não eram também do país, que estavam... E eu acho que eu não conheci um brasileiro nesses 90 dias. Conheci alguns, mas assim, não fiz amizade com eles. Fiz amizade mais com pessoas que eram de fora. E que eu tenho portas abertas, graças a Deus, até hoje. Então, mochilão, por enquanto, não. Como assim, outro? Tem ideia de fazer alguma coisa assim? Tem, né? A vida é uma caixinha de surpresas. Não agora, porque eu tô envolvida. Não por esse motivo também, né? Claro. Não, mas assim, com o propósito de conhecer ainda mais, porque realmente conhecer culturas, pessoas, isso te agrega muito como pessoa, né? Muito. E, querendo ou não, olha que engraçado, né? Eu fui convidada para fazer parte agora do Fórum Brasil Turismo Cultural. Então, até essa viagem que eu vou fazer essa semana, eu estou indo para a etapa de Porto Alegre, né? Agora na quarta-feira. E o Fórum Brasil, eu
fui convidada para usar a minha expertise de planejamento estratégico para poder organizar algumas coisas que eles estavam precisando lá. E, de repente, eu me vi envolvida porque o projeto une justamente isso, o turismo com a cultura e negócios. Negócios, para mim, é assim, cara, quer me ver feliz é saber que uma pessoa tem autonomia suficiente para fazer aquilo que ela veio fazer no mundo, seja fazendo café, bolinho de pote, cortando o cabelo, fazendo um aplicativo que vai mudar a vida de outras pessoas. Então, todo mundo tem alguma coisa para deixar para o mundo, né? Todo mundo. E muitas vezes a gente começa a fazer isso de uma forma intuitiva. Então, por exemplo, vou pegar aqui um case de uma moça que fazia comida, marmitinha, congelada. Ela amava fazer aquilo, ela fazia para ela e aí começou a vender porque todo mundo via dela. Uhum. Quando ela chegou até mim, ela já estava com faturamento lá atrás, né, em 2018, ela já estava com faturamento de quase 50 mil reais, 40 mil ali, só que ela não tinha Prolabore. Ela trabalhava na produção junto com mais 2 pessoas. Ela estava cheia de dívida. Então, assim, era uma vida que não estava leve e que aquilo, o que acontece? Ela ama entregar o amor através da comida, uma comida saudável. Quando você não tem resultado financeiro, quando começa a ficar pesado, o que você faz? Você desiste, você entende? Desmotiva, né? E aí, aquilo que você veio entregar para o mundo, que foi, no caso dela, era uma alimentação saudável, a gente não tem mais. Então, quando você entende isso, né, que aquilo que você está trazendo para o mundo é o melhor que você pode fazer nessa história de curar o mundo, cara, é no agir pequeno, é no meu quintal, sabe? O que eu posso fazer para te ajudar eu vou estruturar para que você possa ter um pouco mais de leveza e, assim, resultado financeiro que vai te permitir que você tenha o teu negócio saudável e vá, né, prosperar. Isso é o que eu sei fazer. Eu não sei fazer comida, eu não sei fazer cabelo. Eu queria até saber fazer unha, mas eu sei fazer isso. Queria saber pintar um quadro, mas o que eu sei fazer é isso. Então, eu vou me especializar nisso para que eu possa atingir as pessoas que estão precisando de mim. Então, o fórum, ele veio justamente para meio que coroar o Fórum Brasil, né? Meio que coroar essa minha visão de o mundo é muito grande, a gente pode se conectar através da cultura, que é importantíssimo, porque uma sociedade, ela não existe sem cultura, né? Sem tudo que a gente aprendeu, a cultura é tudo que a gente aprendeu lá atrás, tudo que a gente tem de história. E também não se sustenta sem você ter dinheiro. E o dinheiro a gente consegue através dos negócios. Exatamente. E aí, eu não sei quando que vai ao ar esse, mas dia 24 vai ter um jantar sobre o Fórum Brasil, né, de turismo cultural. E esse jantar vai explicar bastante. A gente tem grandes parceiros. Aliás, vocês já estão convidados. Esqueci de convidar vocês. Eu vou convidar vocês. Só por conta disso, vai na próxima quinta, então. Esse episódio, próxima quinta. Mas vai ser dia 24, é quarta, não é? Não. Sim. Hoje não é dia 15? Hoje é dia 15. Dia 15. Então, é dia 15, agora é 24 18. É quarta-feira. 24 é na próxima. Então, vai ser dia 24, quarta-feira. Então, o episódio vai dia Quinta 18. Agora. Dia 18. Quinta agora? Agora. Vocês ganharam meu coração. Toca aqui. Tamo junto, pô. Deu uma confusãozinha aqui. A gente precisa treinar esse toque. Não, quinta-feira agora esse que episódio legal. vai ao ar. E aí então, vocês estão convidados. Hoje ainda tem, né, convite disponível. Vai ser lá na Tasca do Porto. Do Porto, no centro. Vai ser um jantar fechado só pra gente, onde a gente vai apresentar o Fórum Brasil. Tem a grande festa que vai acontecer agora em outubro, 15, 16 e 17. E o ano que vem a gente já está com a etapa a nível mundial. Mundial que eu falo, né? Etapa Europa, na verdade. Sim. Então, sim, provavelmente eu devo estar visitando alguns amigos ano que vem. É isso aí. Vamos cruzar os dedos e também vou me benzer, né? Porque vai que... Não. Sim.
Ó, só pra você ter ideia, mais de 45 minutos da gente só papeando aqui. Mentira! Ai, que delícia! Conversa que vai, né? E aí, Alessandro, alguma consideração final pra gente? Não, eu acho que assim foi muito bem esclarecedor e nós conversamos bastante hoje, né? Quer dizer, nós gravamos um dos episódios, foi falado sobre isso, né? A gente papeava enquanto gravava. Eu acho que é uma coisa assim que a gente tem conversado é quando você vai mexer com o financeiro da empresa, realmente, meu Deus, e você tem que saber de números, né? Porque assim, Roberto, vamos supor, eu vou contratar o serviço da Roberta. Meu Deus, o negócio já não tem como. Você tem que saber, ou seja, todo o meu histórico. É isso. E aí eu vou te falar. E tem muita vaidade, não tem? E eu vou até colocar. Assim, às vezes da pessoa abrir algumas informações. Meu Deus, de repente, assim, você pega lá uma pessoa que mora bem, tem um bom carro. Meu Deus, eu tô com meu cheque, ela vai. É a mesma coisa, ou você fala, ou você não fala. Bem por aí. Então, eu vou comentar sobre isso, porque assim, Santos ainda a gente vive numa província, né? Isso é bom e isso é ruim também. Esse lance da gente ter acesso às informações financeiras, um dos detalhes é que, assim, como eu trabalho muito por indicação, então, quando chega alguém até mim, sabe da minha índole, sabe da minha história. Você vê, eu trabalhei 20 anos no banco, eu tenho clientes até hoje que me ligam, que sabe que pode confiar em mim. Então, isso é uma coisa que a gente constrói, né? Eu não sou uma pessoa perfeita, mas pelo menos eu tenho valores que pode falar assim, olha, eu posso falar para a Roberta. E aí, como eu trabalho com essa indicação, as pessoas já chegam até mim um pouco mais relaxadas de mostrar o que acontece. E é claro que eu tenho que entender de números e eu vou usar todas as ferramentas gerenciais que estão disponíveis para poder fazer uma análise, para fazer uma construção. Mas eu vou te falar, o meu processo, ele é 80% comportamental. Porque antes de mexer no financeiro, eu preciso que a pessoa entenda que ela vai ter que mudar alguns comportamentos. E esses comportamentos, cara, isso é muito difícil, sabe por quê? A gente aqui já passou vou falar dos 40, porque eu não vou falar que eu já tenho 50, já falei. Só quem passou dos 40. Tá. Então, a gente sabe que a gente já está funcionando, né? Tudo que a gente viveu, por mais difícil às vezes que seja o nosso dia a dia, eu tô com meu fluxo de caixa estourado, mas eu tô vivendo, eu tô pagando algumas contas, eu tô comendo, eu não tô morando embaixo da ponte. Então, tudo isso te dá ainda uma sensação de que, tudo que você vai me falar aí, eu posso até falar com aquela história do consciente, né? Conscientemente eu sei que tá certo, tem que fazer isso aqui. Mas lá atrás, as minhoquinhas que já colocaram na nossa cabeça, mas tá funcionando. Esse é o nosso subconsciente falando. Eu aguento, vai mudar, qualquer coisa eu pego um empréstimo. Né? É isso. E aí trabalhar esse inconsciente de desaprender o que a gente já sabe, esse é o meu maior desafio. Você vê, eu falei que eu tô com esse caso aqui que é um dos mais desafiadores, porque eu vejo e provo por A mais B que dá para rentabilizar em X. E a pessoa vira para mim e fala, esse negócio não dá dinheiro. Se a própria pessoa não acredita no seu próprio negócio, fica mais desafiador. Exato. Eu ainda estou naquela... Lembra que eu te falei? Na quarta vez eu vou começar a falar assim, não vou mais por aqui. Eu ainda estou na segunda. Então, empresários da nossa região, não espere ficar numa situação mais complicada, né? Claro, para vocês que estão sentindo que estão perdendo as rédeas, né? Entre em contato com o Simcomércio, entra em contato com você. Deixa as suas redes sociais. Vou deixar minhas redes sociais, mas também vou falar... Até mesmo para comprar... A Roberta, parceira, né, agora parceira. Que vai começar eu ia isso. esperar, eu estava esperando, falar, poxa vida, não falaram, será que já me demitiram? Não, eu ia deixar bem pro final mesmo, mas... Então, você pode me achar, o meu site está ficando pronto. Da minha empresa, eu vou colocar lá porque eu consegui consolidar, depois que eu abri todo esse leque, né? Você vê, hoje eu tenho não só o BPO, mas eu tenho as consultorias, tenho o podcast também, que é uma veia do meu trabalho.
E tenho essa parte toda de produção que eu faço. E eu nem falei da minha associação, que hoje eu sou presidente da associação, que é um projeto meu ancestral que eu assumi. Eu nunca pensei em trabalhar no terceiro setor, mas sempre soube que essa era o meu destino, por conta de toda a minha história familiar, né? Vem da minha avó, depois para minha mãe, e como eu acredito muito no protagonismo da pessoa, na autonomia que a pessoa pode dar, eu não queria partir para essa veia de caridade que eu vi acontecer na minha família. E aí, quando eu entendi que o terceiro setor pode me dar os meios para eu continuar esse projeto de entregar para o mundo, só que de uma forma mais estruturada, né, criando uma empresa, para mim deu uma relaxada e aí eu consegui. Então, assim, tem muita coisa sobre o meu guarda-chuva. Graças a Deus eu trabalho com planejamento, então consigo organizar tudo ali. Mas a minha rede social, para quem quiser me acompanhar, é Roberta Stock, _. Stock é meu sobrenome. Vai te ver correndo na praia? Vai. Vai, porque o meu Instagram, ele na verdade, né, eu só passei o meu Instagram aqui, eu tô também nas outras redes, no LinkedIn, mas o meu Instagram é onde eu me conecto com a pessoa, porque para eu trabalhar, a pessoa tem que saber, é um namoro, né? Então, assim, você não vai me contratar se você não souber se a gente dá match. Então, assim, lá você vai me ver. Você vai me ver com os meus amigos, você vai me ver correndo na praia, você vai me ver fazendo yoga, às vezes lá, principalmente aos domingos. Você vai me ver vivendo a minha vida, que é o que eu planejei. Viver a vida da forma como eu gostaria hoje, sabe? Hoje eu consigo olhar para a minha vida e falar assim, cara, acho que eu cheguei. Chegou, tá dando certo. Num ponto, né? Porque eu vou viver no mínimo 102 anos. Então, assim... Eu estou caminhando assim, e agora a caminhada ficou mais leve. Né? Então, Roberta Stock, _, me acompanha lá, principalmente porque você vai me ver aí no Fórum Brasil nos próximos dias e também lá no jantar. Se vai ao ar no dia 18, eu vou estar lá no meio dos eventos em Porto Alegre. Então, você vai me ver um pouquinho lá em Porto Alegre, contando um pouquinho sobre o Fórum Brasil de Turismo Cultural. E para achar... A Roberta também entra em contato conosco e aí a gente faz essa ponte para essa consultoria. E obrigado, viu, pela presença. O podcast ficou com muito mais conteúdo. A gente realmente precisa passar essa visão financeira e pessoal, né, que você traz também, essa mudança de comportamento para os nossos, não só associados, contribuintes e empresários aqui da nossa região. Base territorial é bem extensa, Baixada Santista e Vale do Ribeira, tem muita empresa que precisa desse apoio e conte com a gente também sempre que precisar. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Esse foi o Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Até a próxima.